Olá pessoal, o que vocês estão achando da novela e de qual cidade vocês falam? Deixe aqui nos comentários. Agora vamos ao resumo semanal de Força de Mulher, de 27 a 31 de janeiro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Sirin revela a Enver por que odeia Bahar. Bahar descobre que Sarp é casado e tem outra família. Bahar renuncia ao amor de Sarp. Nezir dá ordens para sequestrar Bahar, Doruk e Nissan. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Atice vai pegar o dinheiro que Sarp deixou, que ela havia colocado dentro da panela, mas não encontra nada. Ela chama Sirin até a cozinha. Enver avisa que a Sirin já foi para o quarto. Atice vai atrás dela e questiona onde está o dinheiro. Sirin pergunta qual dinheiro. Atice diz: "Não vem se fazer de boba. Você sabe muito bem que dinheiro. O dinheiro que o Sarp te deu." Sirin, hipócrita, diz que pelo que se lembra, ela e seu pai não aceitaram o dinheiro. Atice diz que eles ficaram sem nenhum centavo. Sirin diz que não sabe onde está esse dinheiro e é melhor perguntar para seu pai. Atice a proíbe e diz que ela fala com Enver. Enver entra no quarto de Atice e vê ela chorando. Preocupado, ele pergunta o que está acontecendo. Atice diz que só ficou chateada e inventa que é por ele e a Sirin não estarem conversando direito. Ela diz que sabe que o marido tem razão em algumas coisas, mas que aquela situação a deixa chateada. Enver segura nas mãos de Atice e diz que para ela melhorar, está disposto a se reconciliar com a Sirin. Ele diz que pode deixar sua raiva de lado para que ela se sinta melhor e irá falar com a filha agora mesmo. Enver pede que ela só dê um sorriso antes, e Atice sorri. Ele diz que vai ficar tudo bem e a abraça. Enver vai ao quarto de Sirin e pede que converse, pois a mãe dela está chateada com essa situação. Sirin se senta ao lado do pai e eles começam a conversar. Enver diz que teve uma reação péssima quando ela apronta, mas nunca se sentou para tentar entendê-la. Ele diz que sente muito por não ter feito isso. Sirin diz que ele sempre foi um pai maravilhoso e incrível, e que ela foi quem o decepcionou. Enver diz que agora é hora de esquecer dos erros, que ele vai se esquecer de sua raiva e não vai mais gritar com ela. Ele diz que não quer ser um homem agressivo. Sirin fica emocionada, abraça o pai e diz que ele não tem ideia do quanto sentiu falta de um abraço dele. Ela diz que quer que eles voltem a ser felizes e que faria qualquer coisa para eles ter aquela felicidade de antes. Sirin diz: "Mas eu só queria te falar uma coisa importante, pai. Para não me pedir para amar a Bahar, tá bom? Eu não consigo." Enver pergunta por quê. Sirin responde: "Eu juro que tentei. Vocês ficariam surpresos por todas as vezes que tentei. Mas eu não consigo. Aqui dentro de mim existe um ódio por ela que eu não consigo tirar. É como se o ódio envolvesse meu coração totalmente. Eu não consigo. Não me pede para amar a Bahar." Enver pergunta o que a Bahar fez para ela. Sirin diz: "Quando eu era criança, sempre via minha mãe chorando, mas não tinha certeza do motivo do choro dela. Então eu me acostumava a me culpar. Eu achava que ela ficava chorando por minha causa. Quando eu via ela cozinhando, eu via ela chorar e não entendia o motivo. Quando fazia carinho no meu cabelo, ela chorava ao mesmo tempo. E depois eu descobri que era por causa da minha irmã. Eu me culpava porque achava que ela chorava por mim, mas na verdade era por causa dela. Por isso não dá para amar ela. Me desculpa. Pede qualquer coisa, menos isso. Talvez você não possa me entender, mas por mais que eu tente, eu não consigo amar ela." Enver pede que Sirin não veja mais aquele homem, o Swat, e que faça isso por ele. Sirin diz que sim, que se é isso que ele quer, ela fará. Ela diz que ama o pai demais, e ele não imagina o quanto. Enver diz que também a ama e a chama de filha. Feliz, Sirin vai até a mãe, a abraça e diz que a ama demais. Ela diz aos pais que eles poderiam tomar uma xícara de café, como nos velhos tempos, e ela irá preparar. Piril pede desculpas para Sarp e diz que não foi sua intenção esconder nada dele. Ela diz que quando viu aquelas fotos no celular dele, sentiu que iria ficar maluca, e na hora não sabia o que fazer, e ele não estava com ela. Piril diz que na verdade pensou que iria morrer, que sabe que ter ido naquela casa foi um erro grave, mas foi a primeira coisa que passou em sua cabeça. Ela diz que não contou porque não queria perturbá-lo, e sabia que se ele também visse aquelas fotos, iria reagir daquele jeito. Piril diz que sabe que ele está arrasado,
mas que o que menos quer é piorar as coisas. Sarp diz: então você viu as fotos e não me falou nada para não causar mais problemas? Foi isso? Piril diz que é exato, que a Sirin disse que aquelas fotos eram falsas e pensou que falar isso para ele não teria sentido nenhum. Sarp diz: tá bom, e é frio com a esposa. Piril pergunta se ele ainda tá bravo. Sarp diz: não, tô bem, e nem olha para a cara da esposa. Depois, Piril liga para Swat e diz que já falou com Sarp. Swat pergunta se eles fizeram as pazes. Piril diz que não exatamente, mas não sabe se vai convencê-lo para sair com ela e que precisa de um pouco de tempo. A Tissi diz a Sirin que tá feliz que ela e seu pai estão bem, mas questiona se ela gastou todo o dinheiro da Bahar. Sirin dá risada e diz: não sei, talvez eu tenha usado um pouco. Pensou que eu iria devolver o dinheiro por ter feito as pazes com meu pai? Eu prometi para ele que nunca mais veria o Swat. Foi só isso. No dia seguinte, Piril deixa os filhos no quarto para que Sarp fique mais sensível. Ela diz ao marido que às vezes fica preocupada com o Ali e o Omer, porque eles só ficam dentro daquela casa e não podem ter uma vida normal de crianças. Piril pergunta se eles podem tirá-los de casa só por uma vez e que talvez possam levar eles para brincar. Sarp diz que gostou da ideia e que vai falar com o Munir para amanhã ir. Piril fica satisfeita e sai do quarto. Ela manda uma mensagem para Swat dizendo que já resolveu as coisas com Sarp e que agora tudo depende dele. Sarp liga para Munir e diz: quero que faça uma coisa para mim, mas antes quero saber se encontrou a casa da Bahar que havia pedido. Bahar passa no café de Arif e pergunta como ele está. Arif diz que está bem e pergunta como ela está. Bahar responde que está bem e conta que foi procurar emprego na loja de vestidos de noiva e que disseram que o dono conhece ele. Arif diz que ele está falando da loja do Camil e Bahar pergunta se ele poderia conversar com o dono para ajudá-la a conseguir o emprego. Arif pergunta o que a doutora Jali acha. Bahar diz que não perguntou nada e Arif pede que ela fale primeiro com a médica se pode trabalhar. Ele pergunta se Bahar teve notícias do ex dela. Bahar responde que não e Arif diz: ótimo, não me leve a mal, eu não disse isso para te reconquistar porque eu não quero. Enquanto o outro estiver no seu coração, assim não deixará ninguém te machucar. Nem a Nissan e o Doruk, e por isso que disse que era ótimo não ter notícias dele. Bahar sai do café e recebe uma mensagem que a deixa em estado de choque. Ela se senta na entrada do prédio, e Arif pergunta se ela está bem. Bahar diz que está bem e pede que ele não se preocupe. Arif ajuda Bahar a subir as escadas e ela está tremenda após a mensagem que recebeu. Bahar revela a Arif que recebeu uma mensagem do Sarp, e ele disse que precisa vê-lo imediatamente, e por isso ficou nervosa e se tremeu. Ela disse que por sorte ele estava lá e ofereceu sua ajuda, como ele sempre faz. Bahar diz a Arif que não quer mais depender da ajuda dele, que ela retribui muito mal a ajuda dele, e no final acaba fazendo mal a ele. Ela diz: eu ainda te pedi ajuda no emprego, pedi para você falar com seu amigo, para me colocar na loja dele. Eu juro, não sei como me tornei essa coisa. Eu não quero ser uma pessoa egoísta e inútil. Eu não tenho nem coragem de olhar na sua cara. Arif, eu não quero que me ajude mais a arrumar esse emprego. E a partir de agora, não me ajuda mais. Eu não vou deixar você me ajudar. Porque eu não quero sua ajuda. E nem o que você faz por mim. Eu não mereço nada do que você faz por mim. De verdade, me desculpa por ter te machucado tanto. Me desculpa mesmo. Arif pede que ela não se preocupe e que ele está bem. Bahar entra no apartamento e Arif sai. A Tissi diz a Enver que vai ser o fim para Bahar quando souber que o Sarp tem outra esposa. Enver diz que não tem ideia do que irá acontecer nesse encontro deles. E Elis diz a Bahar que ela poderia usar uma roupa melhor para se encontrar o Sarp. Bahar diz que isso não é um encontro. Seida diz que exatamente, e aí Elis sabe que a Bahar não gosta dessas coisas. E Elis diz: mas se fosse um encontro com o Arif, você emprestaria a maquiagem, né, Seida? Bahar pede que elas não briguem e que elas sabem que o único que se importa é por seus filhos e a saúde deles. E Elis diz que vai ser emocionante a Bahar se encontrar com o homem que ama. Seida, irônica, diz: vai ser bem emocionante, com um monte de homens armados em volta dos dois. Duas crianças pequenas com o psicológico arruinado e uma mulher que sacrificou sua saúde para viver sozinha. Nossa, é romântico demais. E Elis diz que ela é uma pessimista e poderia pelo menos uma vez falar algo de bom.
Seida diz: Arif, você falou para eu falar alguma coisa boa, e eu disse Arif. Você acha que tem homem melhor para ela? Seida pede a Bahar que ela escute o Sarp com o cérebro, e não com o coração, e se questione se ele é realmente o homem certo para ela. Bahar pergunta o que ela quis dizer. Seida diz que só disse que às vezes algumas mulheres acreditam no que querem e não na realidade. Bahar diz que não é uma dessas. Um homem observa fotos de Nissan e Doruk na escola. Bahar chega ao hotel e é avisada que o Sr. Sarp chega daqui a pouco. Bahar se senta para esperar Sarp. Na escola, o homem aborda Nissan e diz que é amigo do pai dela, do Sarp Sesmele. Nissan fica muito feliz e o homem diz que o pai dela está com muita saudade dela e por isso pediu para ele ir buscá-la, mas devem manter isso em segredo. Nissan diz que tá bom e o homem pede que ela pegue o Doruk, mas ninguém pode saber. Nissan diz que está combinado e corre para buscar o irmão. Os dois correm até o homem e saem da escola com ele. Sarp e Piril já estão prontos para sair para passearem com os filhos. Munir chega ao hotel, se senta atrás de Bahar e diz: Dona Bahar, não é para olhar para mim, só me escuta, fica quietinha. Bahar Sesmele, a mãe da Nissan e do Doruk, foi a esposa do Sarp Sesmele. Mora no bairro de Talabazar. Suas vizinhas são a Seida, cantora, e a ex-colega de trabalho, a Elis. Sua mãe é a Atice e seu padrasto é o Enver. A sua irmã é a Sirim. O seu noivo se chama Arif. Ah não, é ex-noivo. Bahar questiona quem é ele e o que quer dela. Munir diz que os filhos dela estão com eles e se ela não fizer o que mandar, nunca mais irá vê-los. Ele mostra uma chamada de vídeo onde as crianças dizem para Bahar que irão encontrar o papai. Bahar, desesperada, pergunta onde eles estão. Nissan diz que eles estão dentro de um carro muito bonito e chique e que um amigo do papai está os levando para encontrar ele. Bahar fica tensa, diz que ama demais eles, mas Munir exige que ela devolva o celular. Nissan diz à mãe que eles também a amam. Bahar devolve o celular e implora que não machuquem seus filhos e que faz tudo o que ele pedir. Munir diz que se ela fizer o que ele pedir, nada de mal acontecerá com os filhos dela. Ele manda Bahar olhar para o outro lado, para a mulher de casaco preto. Bahar olha e avista Piril e seus filhos. Bahar diz a Munir que viu sim, e Munir pergunta se ela sabe quem é. Bahar diz que nunca os viu, e Munir diz: ela é a esposa do Sarp. Bahar se surpreende. Munir diz: eu te garanto, deve estar surpresa, mas eu não tenho por que mentir. Na verdade, eu estou te fazendo um favor. Estou te mostrando quem é o Sarp de verdade. Bahar, ao ver Piril, se lembra da vez que ela foi à escola das crianças e perguntou qual era o horário de saída. Munir diz a Bahar: esse é o Ali, e ele tem um irmão gêmeo, o Omer. Sarp aparece ali e um dos filhos o chama de papai. Bahar fica abismada, em choque. Munir diz a Bahar que o Sarp teve filhos com ela. Ele diz que se a Bahar quiser ver seus filhos de volta, terá que ficar quieta, e o Sarp não poderá salvá-los. Sarp chama a atenção de Piril por ter ficado na recepção do hotel, esperando por ele, ao invés de já ter entrado no carro. Piril diz que foi muito irresponsável e se desculpa com ele. Bahar observa Sarp entrando no carro com a esposa e os filhos. Ela chora devastada ao descobrir a verdade. Munir diz a Bahar que ela vai esperar por 5 minutos ali, que um carro preto vai aparecer por ela, e é para ela entrar que irão levá-la até seus filhos. Bahar pergunta se isso é verdade. Munir diz que talvez sim, mas talvez não, e a única opção dela é confiar nele. Ele exige que Bahar entregue seu celular, e ela faz isso. Munir manda Bahar jamais voltará a aparecer naquele hotel, e sai. Enver liga para Arif e pergunta se ele tem alguma notícia das crianças, ou se foi buscá-los na escola. Arif diz que não e pergunta por quê. Enver diz que as crianças desapareceram da escola, que ninguém sabe onde eles estão e a Bahar não atende o celular. Nesse momento, o carro preto deixa as crianças perto do café de Arif. Felizes, Nissan e Doruk perguntam a Arif se ele viu o papai. Arif pede que Enver fique calmo e não se preocupe, porque as crianças acabaram de chegar. Enver pergunta como elas chegaram aí e se a Bahar está junto. Arif diz que não, que as crianças chegaram em um carro. Ele pergunta às crianças de quem era aquele carro que deixou eles ali. Nissan diz que foi um amigo do papai que foi buscar eles para vê-lo e que o papai até comprou brinquedos para eles. Arif deixa as crianças no café enquanto elas estão ansiosas para ver Sarp.
Enver se desculpa com o policial e diz que as crianças já apareceram. Ele diz que um conhecido foi buscar eles na escola e acabou sendo uma confusão. Bahar está paralisada e em choque por toda aquela situação. O carro preto chega ali e Bahar vai até lá e entra. Ela pergunta ao motorista do carro se ele irá levá-la até seus filhos. O motorista sobe a janela e impede que Bahar fale com ele. Ela fica desesperada, querendo saber se seus filhos estão bem, e chora muito. Peyami diz a Arif que trouxe o pessoal com ele e pergunta o que rolou. Arif diz que está rolando algo e pede que ele mande o pessoal dele vigiar e ficar atento. Peyami dá ordens para seus homens. Doruk pergunta a Arif se o papai vai para lá mais tarde. Arif diz que não sabe. Preocupado, Arif pergunta a Seida se ela sabe onde a Bahar está. Seida diz que ela ainda não voltou e pergunta o que aconteceu. Arif diz que as crianças estão ali. O motorista devolve o celular de Bahar e a deixa no bairro. Ela fica desesperada e pergunta de seus filhos, mas o carro sai. Bahar fica em pânico e corre pelas ruas do bairro. Ela vai até o Arif e diz que seus filhos foram sequestrados. Arif pede que ela fique tranquila e que os dois estão ali e estão bem. Bahar vê os filhos e os abraça com muito alívio. Ela pergunta se eles estão bem. Doruk diz que sim, mas pergunta do papai. Nissan pergunta à mãe se o pai dela foi ali. Bahar diz que precisa saber de tudo. Nissan diz que eles estão bem. Bahar, chorando, continua os abraçando e pede desculpas. Seida leva Bahar e as crianças para casa. Yusuf pergunta a Peyami o que está acontecendo, porque o Arif pediu para ele vigiar e se ele não vai trabalhar hoje. Peyami responde que cuidar ali sempre será sua prioridade. Enver liga para Atice e pede que ela vá à casa da Bahar correndo e que irá encontrá-la lá. Atice pergunta se aconteceu alguma coisa com ela. Enver diz que não, que ela não precisa se preocupar e a Bahar só precisa dela. Atice diz que o Sarp deve ter falado com ela. Enver diz que não sabe, mas eles se encontram lá. Nissan pergunta à mãe o que aconteceu e o que a assustou tanto. Bahar diz que só ficou muito assustada, com muito medo. Doruk pergunta o que deixou ela assustada. Bahar questiona Nissan quem pegou eles na escola. Nissan diz que foi um homem, que ele a chamou e disse que conhecia eles. Falou seu nome e disse que era um amigo do papai e depois mandou chamar o Doruk. Bahar, irritada, diz: Filha, quantas vezes eu disse que você nunca pode falar com pessoas que não conhece? Eu já te disse isso tantas vezes. Hoje de manhã, quando eu te deixei na escola, o que eu te disse? Eu não acredito que você não foi avisar suas professoras antes e ainda pegou seu irmão. Você levou seu irmão para fora da escola de vocês e entrou no carro de um estranho. Você não pensou no que estava fazendo, Nissan? E se tivessem sequestrado vocês? E se tivessem machucado os dois? Quem iria conseguir salvar vocês? Por que você não pensou nisso? Poderia ter acontecido alguma coisa. Todo dia é a mesma coisa. Eu não acredito. Todo dia quando você levanta, eu falo que não é para falar com estranhos. Que droga! Você não presta atenção? Nissan chora e Arif a abraça. Bahar, nervosa, pergunta o que passa na cabeça de Nissan. Arif e Seida pedem que Bahar se acalme e que está assustando eles. Arif consola Nissan e pede que ela não chore, que a mamãe ficou assustada, mas não queria deixar ela assim. Já no quarto, Nissan diz a Seida que o homem falou do papai e pensou que ele queria vê-los e ele disse o nome inteiro do seu pai. Seida pede que ela se acalme, que a Bahar ficou assustada, mas não queria gritar. Nissan diz que então aquele homem não era amigo do papai. Seida diz que provavelmente não. Bahar diz a Arif que não está se reconhecendo, que a vida fez ela virar uma pessoa que não gosta e é horrível. Arif diz que ela teve que passar por muita coisa. Bahar diz que o Enver sempre dizia que tudo na vida acontecia por um motivo, mas não está aguentando e isso cansa. Arif diz que o problema é que ela está cansada de ser essa mulher perfeita, que a perfeição não existe e quando você cai, você se levanta. Bahar diz que passou por situações horríveis e precisa encontrar forças para se levantar de novo. Ela conta a Seida e Arif que não conseguiu falar com o Sarp e só chamaram ela para ir ao hotel onde ele está. Bahar diz que foram eles que sequestraram seus filhos e que queriam mostrar para ela quem era o Sarp de verdade. Arif pergunta o que queriam mostrar para ela. Bahar diz que o Sarp tem uma esposa e 2 filhos gêmeos. Ela diz que o homem disse que estava com seus filhos e se não fizesse o que mandava, ela jamais voltaria a ver Nissan e o Doruk.
Bahar diz que o Sarp pegou a esposa dele e os filhos e entraram sorrindo no carro. Seida diz que deve ter sido muito difícil ter visto uma coisa dessa. Bahar diz que não ligou para o Sarp naquele momento. Na realidade, se preocupou por seus filhos. Essa era sua única preocupação. Bahar diz: as pessoas aguentam situações desse tipo, e elas não podem fazer nada além de aguentar. Como eu seguiria minha vida se tivesse acontecido algo com eles? Eu não conseguiria, mas eu teria que continuar também, porque não tem outra opção. Eu acho difícil de pensar que teria forças. Eu não quero forças. Sem meus filhos eu prefiro não viver. Sem os meus pequenos não. Mas felizmente, eles devolveram meus filhos. Bahar diz a Seida que é por isso que o Sarp e a esposa dele não têm importância, porque só queria o bem-estar de seus filhos. Ela diz que não falaria nunca mais com o Sarp pelo bem dos filhos e não quer que machuquem seus pequenos. E Elis chega ali e pergunta o que aconteceu. Bahar diz que a Seida vai explicar para ela. Ela vai até o quarto dos filhos. Bahar pede desculpas por ter gritado com eles. Doruk abraça a mãe. Bahar diz a Nissan que aquele homem que foi buscar ela na escola não conhecia o pai dela de verdade, e foi por isso que ela ficou com medo. Nissan pergunta então quem era. Bahar diz que não sabe, mas ele não tinha boas intenções, e só tirou eles da escola para assustá-la. Nissan pergunta à mãe se o papai está indo ver os outros filhos dele. Bahar se surpreende, mas age com naturalidade. Diz que não sabe, mas garante que o Sarp ama muito eles. Doruk pergunta à mãe quem são os outros filhos do papai. Nissan diz que o pai teve mais 2 filhos. Bahar diz a Doruk que o pai dele está com a Piril e teve 2 filhos gêmeos com ela. E isso é ótimo, pois ele tem mais irmãos. Ela diz que eles são pequenos e são uma gracinha. Doruk pergunta como eles se chamam. Bahar diz que é Ali e Omer. Doruk pergunta se eles irão ali vê-lo. Bahar diz que quando o papai vier, ele pode falar como seria legal se ele trouxesse seus irmãozinhos para brincarem. Nissan pergunta da esposa do pai e como fica a mãe nessa história. Bahar diz que não tem problema, que eles são tudo em sua vida e se estiverem com ela, não se importa com mais nada. Bahar brinca com os filhos e eles se divertem juntos. Arif, Seida e Elis escutam Bahar e os filhos se divertindo e ficam felizes por eles. Enver e Atice chegam à casa da Bahar. Enver quer saber da Bahar e das crianças. Seida diz que eles estão brincando e está tudo bem. Atice pergunta o que aconteceu. Bahar e as crianças aparecem ali. Afastada de Sarp, Piril liga para Munir e pergunta como foi. Munir diz: foi melhor que o esperado. Nosso plano foi um sucesso. Piril sorri e diz que é ótimo. À noite, Sirin vai jantar com Suat e ele a parabeniza pelo plano fantástico. Ele diz que saiu tudo como esperado e a chama de inteligente. Sirin diz a Suat que é a primeira vez que come caviar, e ele deve ter percebido. Ela conta a Suat que seus pais foram para Bahar e que precisa ir embora antes deles chegarem. Suat pergunta por quê. Sirin diz que prometeu para os pais que não viria mais ele. Suat pergunta se os dois ainda pensam que eles têm uma relação. Sirin diz que sim, e por que a pergunta? Ela pergunta se ele acha que seria errado eles pensarem isso. Suat diz que é muito mais velho que ela, mais velho que o pai dela. Sirin, se fazendo de ofendida, diz que ele não a considera nada e irá embora. Suat diz que ela o interpretou mal, mas Sirin vai embora. Ai, gente, parecendo aquelas menininhas. Ai, enfim. Todos estão indo embora da casa de Bahar. Bahar pega um sapato que era de Sarp e pede que a mãe jogue aquilo no lixo. Atice se surpreende, mas diz que irá jogar. Na volta para casa, Atice pergunta o que Enver achou da reação da Bahar e que ela ficou tranquila demais. Enver diz que é verdade. Atice se questiona se ela não ficou abalada. Enver diz que ela pensou que iria acontecer alguma coisa com a Nissan e o Doruk, mas aí quando viu eles ficou tranquila e o Sarp ficou em segundo plano. Atice diz que isso é verdade. Ela vê um morador de rua e decide deixar o sapato de Sarp para ele. No dia seguinte, Bahar acorda os filhos de forma muito carinhosa, com beijo e abraço. Ela diz a eles que tem uma surpresa na cozinha. Bahar preparou um café da manhã especial para os filhos. As crianças ficam felizes e comem. Sarp liga para Munir e pergunta se ele já encontrou a casa para Bahar. Munir diz que está procurando. Sarp diz que o tempo está passando e que está com a impressão que ele está fazendo isso de propósito.
Munir diz que não é isso, e Sarp exige que ele encontre esse lugar até amanhã. Piril aparece ali e pergunta o que precisa encontrar até amanhã. Sarp diz que estava falando com Munir, pediu para encontrar um lugar seguro para barrar e confronta se ela tem alguma coisa contra isso. Piril diz, e por que eu teria? E por que você está agindo assim? Como se eu tivesse alguma coisa contra você ajudar a barrar e seus filhos? Sarp pede desculpas. Piril diz que quer que ele saiba que ela também é uma vítima daquela situação e não tem culpa de nada. Sarp diz que é verdade. Pede desculpas de novo e justifica que está assim pelo estresse. Ele diz que eles estão protegidos ali dentro, mas a Bahar e seus filhos não, e se sente responsável por isso. Piril diz que ele tem razão, mas esse é um motivo para estarem mais unidos que nunca. Ela tenta dar um beijo em Sarp, mas ele a rejeita. Ele se desculpa e sai, deixando Piril arrasada. Bahar está levando as crianças para a escola e Arif diz que pediu para o Peyami levar eles por segurança. Bahar o agradece. Enver diz a Atice que, como ela recebeu o dinheiro da rescisão, eles poderiam comprar uma nova máquina de lavar louça. Atice diz que não precisa. Enver diz que sabe que ela fica cansada, que eles podem ir em uma loja e depois pedir para instalarem. Atice diz que é melhor não. Enver diz que quer trazer sua máquina de costura de volta para casa e irá precisar pagar o frete. Atice fica tensa, já que está sem nenhum dinheiro. Sirin vai tomar banho e deixa o celular em cima da cama. Atice vai ao quarto da filha para arrumar. Suat envia uma mensagem para Sirin, dizendo o que a Bahar falou para seus pais depois que soube do casamento do Sarp. Atice lê a mensagem e fica chocada. Bahar solicita a escola para reforçar a segurança. Sirin vai para o quarto se trocar e Atice olha feio para ela. Sirin pergunta por que ela está olhando assim para ela. Atice pergunta se ela não faz ideia. Sirin diz, você tá com cara de que a Sirin aprontou outra vez e também tá com o braço cruzado. Você tá se controlando, mas como sabemos, você vai estourar. Ainda me fala logo o que eu fiz. Quem eu matei dessa vez? Atice diz, o que eu fiz para merecer isso? Audaciosa, Sirin diz, não foi você que me educou? Atice diz, eu só te amo desde que você nasceu. Eu te trato como uma princesa e você fez o que bem queria. Eu tentei fazer o melhor que pude. Também te dou tudo que podia dar. Sempre escutei seus problemas. Apoiei em todos os seus sonhos. Cínica, Sirin rebate. Às vezes você me mimou demais. Dizem que não é bom mimar demais os filhos. Achou que tinha dado o seu melhor e olha o resultado aí. O que acontece, mãe? Que tipo de pessoa eu sou? Me fala o que te deixa assim com essa cara de desgosto pra mim. Atice responde. A sua hipocrisia e sua desonestidade. O Suat ligou para você. Não sei se eu falo senhor Suat ou seu namorado. Ligou 2 vezes. Primeiro você salvou o contato com Selim, mas depois eu li a mensagem. Sirin tenta enganar a mãe alegando que o Suat nem sabe mandar mensagem. Atice diz que talvez ele aprendeu com ela a trocar mensagens. Sirin olha o celular e Atice diz que o Suat quer saber o que a Bahar disse sobre a família do Sarp. Atice confronta-se Sirin, é informante de Suat, e se conta tudo o que acontece ali. Nervosa, ela altera a voz para Sirin e pergunta se ela sabia que iriam contar para Bahar sobre a família do Sarp. Sirin pede que a mãe pare de gritar, e seu pai vai ouvir. Enver chega ali e questiona o motivo dos gritos. Atice diz, a Sirin continua vendo Suat e Enver. Enver fica estressado e Sirin tenta se explicar. Enver diz que realmente não pode confiar nela. Para se vingar da mãe, Sirin diz ao pai que podem perguntar para a mãe se ela aceitou o dinheiro do Sarp ou não. Enver pergunta o que o dinheiro do Sarp tem a ver. Sirin pede que Enver pergunte a Atice de onde saiu o suposto dinheiro da rescisão dela. Enver pede que Atice diga a verdade, mas ela fica calada. Ele sai do quarto e Atice vai atrás do marido. Atice diz que sabe que o que fez foi errado, mas pede que ele a escute. Enver diz que não tem nada para ouvir e sai de casa. Atice vai atrás dele na rua e os vizinhos presenciam o desentendimento do casal. Atice diz a Enver que aceitou o dinheiro porque eles precisavam. Enver diz que o que eles precisavam era de confiança um do outro e não é possível viver assim. O chinelo de Atice arrebenta na rua e ela volta para casa. Atice pergunta a Sirin que tipo de pessoa ela é. Sirin, debochada,
Pergunta por que a mãe não contou para o pai que foi o SWAT que sequestrou as crianças e que ela estava sabendo disso. Atice diz que se ele soubesse disso, jamais olharia na cara dela. Sirin dá risada e diz que a mãe ama ela mesma. Gente, essa Sirin tá terrível. Essa praga causa só problemas. Deveria levar uma pisa para deixar de ser tão ordinária. Bahar vai à loja de vestidos de noiva para a entrevista de emprego. Enver liga para Arif e diz que está morrendo de vergonha de pedir isso, mas pergunta se ele pode mandar a sua máquina de costura para sua casa. Arif diz que é claro que o ajuda e irá buscar. Enver o agradece e Arif percebe ele triste. Chorando, Enver diz a Arif que não está nada bem e depois eles conversam. Bahar diz a Seida e Elis que quer conversar com elas um pouco e está bem animada. Bahar diz às amigas: a partir de agora vou me manter de cabeça erguida. Eu tenho saúde, não aconteceu nada com os meus filhos. Eu agradeço e isso me fez perceber o que é realmente importante. Depois de tudo com o Sarp, eu fico feliz que ele está vivo pelos meus filhos, mesmo que eu não tenha marido. Mas se o Sarp não for capaz de resolver todos esses problemas que ele tem, então eu não vou deixar que isso coloque as crianças em risco. A gente se vira sem ele, então não vai fazer muita diferença. E se me perguntarem como eu tô, se tô magoado ou triste, é difícil, mas eu me sinto liberta. É como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Agora eu tô focada. Eu preciso proteger meus filhos e não pensar em um homem que tem outra família. De hoje em diante, o Sarp não importa mais. A única coisa que quero fazer é proteger meus filhos e evitar o que não é bom para eles. Seida apoia a amiga e diz que ela tá certa. E Elis também fica feliz por ela, e Bahar diz que as mulheres às vezes não têm noção da força que têm. Bahar diz que passou anos sofrendo por causa do Sarp, que ontem foi como ter ido a um enterro, que passou anos sem enterrar essa história, mas que agora finalmente conseguiu enterrar. Seida diz a Bahar que está super orgulhosa dela, e Elis diz que antes de julgar tinha que ouvir a versão dele. Bahar diz que não é hora de julgar e nem entender nada. Ela também comenta com as amigas sobre sua entrevista de emprego. Bahar diz que o chefe irá ligar amanhã e o salário é bom e tem vale-refeição. Munir mostra para Sarp as casas que encontrou. Ele diz que se eles forem ficar por muito tempo, é melhor terem identidades falsas. Sarp diz: nada disso, eu não quero que eles vivam como eu. Vai ser só até passar todo o perigo. Munir diz que o perigo só vai passar quando o Nezir morrer. Porém, ele não ataca mulheres e nem crianças, e o motivo de terem vigiado a casa foi para capturá-lo caso aparecesse lá. Sarp diz que é melhor eles não ficarem expostos, e que o Nezir é capaz de sequestrá-los, e isso seria horrível. Piril chega ali, vê as fotos da casa e questiona se é para Bahar e os filhos dela. Sarp responde que sim. Nezir diz a Hazin que está muito aborrecido e precisa cuidar disso logo. Ele diz que quer acabar com isso para poder retomar sua vida normalmente. E então, agora, resolveu que vai dar um jeito na Bahar e nas duas crianças dela. A Hazin pergunta como assim dar um jeito. Nezir diz: nós vamos ter companhia em casa. E nós não vamos entregá-las para ninguém além do pai delas. Esse infeliz vai ter que vir até a minha casa. E finalmente nos livramos dele. Quero que bolem um plano. Que seja muito bom. Eu quero que seja um plano genial. Hazin pergunta se depois irão deixar isso para trás. Nezir diz que depois irá cuidar do SWAT. Hazin pergunta da Piril e dos gêmeos. Nezir diz que não vai fazer nada. Eles podem seguir em frente com a vida deles. Porém, na pobreza. Enver volta para casa e Atice diz que estava preocupada. Enver pergunta de Sirin e Atice responde que ela acabou de sair. Atice pede para o marido sentar e conversar com ela. Enver, irritado, pergunta do que irão falar. Atice diz a Enver que pegou o dinheiro para as crianças, que depois de tudo que elas passaram, não queria que também passassem fome, e afinal é o pai delas. Ela pergunta se ele acha mesmo que ela roubaria o dinheiro de outras pessoas. Atice diz que pegou o dinheiro do Sarp porque pensou que era certo. E uma coisa que para Enver pode ser errado, para ela pode ser certa, e então fez. Ela diz que só pensou que sua filha e seus netos tinham direito. Enver diz: tá bom, Atice, mas vamos devolver o resto. O que nós gastamos vai ser uma dívida. Nós vamos dar um jeito de pagar esse dinheiro para o Sarp. Atice revela a Enver que a Sirin descobriu onde ela escondeu o dinheiro. Pegou tudo e já gastou. Enver fica furioso, grita e diz:
Já chega, chega, tenha piedade, tenha piedade. E Elis vai fazer entrevista de emprego na mesma loja de vestidos que Bahar foi. Doruk pergunta a Bahar se seus irmãos são meninos muito bonitos. Bahar diz que são muito bonitos e parece com ele. Doruk pergunta se é mais bonito que ele. Seida diz: não tem menino mais bonito que você nesse mundo. A sua mãe acha que são as crianças mais lindas. Bahar diz que sim, e que para ela, ele e a Nissan são as crianças mais bonitas do mundo. Nissan diz ao irmão que ele é muito bonito, tem umas bochechas que dá vontade de apertar. Doruk diz que ela também é muito linda. A sós, Piril pergunta a Munir o que aconteceu com a Bahar. Munir diz que ela ficou muito assustada e quase morreu de medo. Munir entrega um celular para Sarp para que ele tenha contato com Bahar. Piril diz ao marido que se ela puder ajudar em algo na situação da Bahar, pode contar com ela. Sarp a agradece. Muito animada, e Elis diz a Bahar e Seida que o chefe gostou dela e disse que ela tinha muita lábia para falar. Ela diz que espera que ele a chame para a vaga. Bahar e Seida acreditam que Elis será contratada. E Elis diz que antes dela teve uma pessoa que fez a entrevista de emprego e também foi bem. Ela conta que uma das funcionárias da loja comentou que a outra mulher que foi para a entrevista de emprego estava um pouco descuidada. Bahar pergunta se foi à loja de vestidos de noiva. E Elis diz que sim. Bahar se dá conta que se trata da loja onde ela fez sua entrevista de emprego. E Elis diz à amiga que não vai aceitar o emprego, mas Bahar a impede e diz que se o emprego for para ela, ela deve aceitar. Cortam a energia da casa de Bahar por falta de pagamento. Anoitece. Enver segue chateado e deixa a Tice triste. Enver descobre que abriu concorrência para a alfaiataria. Um carro passa por Enver e deixa um envelope por parte de Sarp. Enver entra em casa e a Tice pergunta o que é aquilo. Enver diz que o Sarp mandou, que um homem deixou ali e logo foi embora. Enver abre o envelope e é um celular e uma carta de Sarp. Sarp pede que Enver entregue aquele celular para Bahar, para que possam entrar em contato. A Tice pergunta o que irão fazer. Enver diz que não sabe. Arif chega à casa de Atice e Enver para entregar a máquina de costura. Na rua, Arif conversa com Enver e pergunta o que ele tinha quando ligou para ele. Enver diz que é a mesma coisa de sempre, que as coisas saíram do controle. Para distrair as crianças pela falta de energia, Bahar faz mímica com eles. Enver conta para Arif que um homem passou em casa e deixou um envelope ali, que o Sarp mandou um celular para se comunicar com a Bahar. Arif não gosta nada, mas diz a Enver que pode entregar para ela. Enver pensa que pode se tratar de uma armadilha e diz que talvez o celular possa não ter vindo do Sarp. Ele diz que hoje em dia estão espiando todo mundo através do celular. Arif pergunta se ele quer esconder isso da Bahar. Enver diz que não quer mais esconder nada dela. Arif diz que então é melhor ligarem para o Sarp para terem certeza. Enver diz que é uma boa ideia e pede que Arif faça isso, e depois ele fala com o Sarp e pode reconhecer a voz dele. Arif diz o número de Sarp e liga para ele. Sarp atende e diz: Bahar, meu amor, minha Bahar. Enver fala com Sarp e Sarp diz que precisa falar com a Bahar. Enver diz que não tinha certeza se ele havia mandado o celular. Sarp diz que mandou a carta e o número dele, e como não poderia ser ele. Enver revela que esses dias enviaram mensagem para Bahar com o nome dele, que ela foi vê-lo, mas não tinha sido ele. Ele diz que também tiraram as crianças da escola, dizendo que iria ver o pai. Depois eles levaram as crianças de volta. Sarp se surpreende, mas logo Enver desliga o celular. Sirin pergunta a Atice se seu pai já voltou. Atice diz que ele já foi deitar e não está de bom humor. Sirin pergunta para onde ele foi com Arif. Atice diz que não sabe, e não falaria para ela sair correndo e contar para o SWAT. Arif vai à casa de Bahar e pergunta se ela está sem luz. Bahar diz que acha que deu um problema elétrico, mas amanhã irá resolver. Arif entrega para Bahar o celular e a carta que o Sarp mandou. Ele diz que ele e o seu Enver já verificaram, e foi o Sarp mesmo que mandou. Bahar o agradece. Piril pergunta a Sarp o que ele tem. Sarp diz que sequestraram seus filhos, que agora tá tudo bem, mas tiraram eles da escola. Piril, hipócrita, finge preocupação e pergunta como aconteceu uma coisa dessas. Ela joga a culpa em Nezir e diz que só pode ter sido ele, que é um infeliz.
Sarp se lembra quando reclamou com Piril por ter ficado na recepção do hotel. Ele se dá conta que foi Piril quem armou tudo aquilo e a confronta. Piril pergunta se ele está perguntando que ela planejou o sequestro dos filhos dele. Sarp diz: "Você que trouxe a Bahar para que ela soubesse que eu tenho outra família? Para ela saber da sua existência?" Piril diz que isso é uma loucura. Furioso, Sarp grita com Piril e diz: "Você acha mesmo? Então eu perdi a cabeça? Perdi mesmo? É claro, agora eu entendi. Foi por isso que você me esperou lá. Foi para Bahar poder te ver, claro. Esse era o único jeito. Piril, você é uma desgraçada. Desgraçada. Uma desgraçada." Nervoso, Sarp começa a arrumar suas malas e deixa Piril em apuros. Bahar liga para Sarp nesse momento e o número dela está salvo como Minha Bahar. Piril vê a chamada e decide sair do quarto. Sarp fala com Bahar, a chama de meu amor e pergunta se ela e as crianças estão bem. Bahar diz: "Na verdade, eu não sei se elas estão bem. Me diz você, eu só quero saber se elas correm algum risco. Se eu preciso esperar que alguém cerque o meu prédio. Eu não sei no que você está envolvido." Sarp diz que a entende, mas precisa vê-la para explicar tudo. Bahar diz que não precisa disso e só quer saber se seus filhos correm algum perigo. Sarp diz que não sabe. Bahar pergunta como assim. Sarp só diz que não sabe, mas já está procurando um lugar para levar eles três, um lugar onde não poderão machucá-los. Ele pede que eles tomem cuidado e não saiam sozinhos até ele ir buscá-los. Bahar diz: "Como assim tirar a gente daqui? Eu vou ficar onde eu tô com os meus filhos. Não vamos a lugar algum. Você perdeu minha confiança. Já não é mais o homem que eu conheci." Abalado, Sarp diz que é o mesmo. Ainda é o Sarp, o que ela amava. Bahar diz que o Enver contou para ela que ele matou uma pessoa por acidente e a polícia precisa saber disso. Ela diz que se ele não é culpado, é melhor se entregar e eles irão saber que ele é inocente. Sarp diz que não pode se entregar e ir até a polícia. Bahar diz que então é ela quem vai. Sarp tenta falar com ela, mas Bahar desliga o telefone. Munir rastreou o celular de Sarp para ouvir a conversa dele com Bahar. Desesperado, Sarp tenta ligar novamente para Bahar, mas ela não atende ele. Sarp está com as malas e Piril pergunta para onde ele vai. Sarp diz que parece que não pode fugir para lugar nenhum, mas vai ficar em outro quarto. Piril diz a Sarp que também não está feliz vivendo daquele jeito. Sarp pede que ela pare, que só quer ficar sozinho e não quer machucá-la. Ele diz que não quer fazer nenhuma besteira e quer pensar sozinho. Piril diz que não pode deixar ele pensar mal dela. Sarp pede que, por favor, ela saia. Piril diz: "Você salvou ela como Minha Bahar no celular. Eu vi." Ela sai do quarto e deixa Sarp sozinha. Piril liga para Munir e pergunta o que aquela mulher falou com seu marido. Munir diz que ela está preocupada pelos filhos terem sido sequestrados e só queria saber se os filhos dela estavam seguros. Piril, se achando uma estrela da galáxia, pergunta se a Bahar perguntou dela ou de seus filhos. Munir diz que a Bahar nem tocou no assunto e depois disse que não aceitaria que o Sr. Sarp a tirasse de lá. Ele diz que a Bahar também falou para o seu Sarp se entregar para a polícia. Piril diz que Bahar é uma idiota. No dia seguinte, Enver acorda Sirin e diz que ela tem muita coisa para fazer. Sirin diz que hoje sua aula é mais tarde e que quer dormir. Enver diz que ela tem trabalho e manda tirar as coisas dali e levar para o depósito, pois agora o quarto dela será lá. Ele diz que o quarto dela, a partir de agora, será sua oficina de alfaiataria. Sirin diz que ele ficou louco e está falando bobagem. Enver manda ela cuidar como fala e como ela não trabalha, pensou que o quarto dela só estava sendo desperdiçado. E como ela sabe, eles devem dinheiro ao Sarp e então será obrigado a trabalhar o dobro para pagar tudo que ela gastou por ser uma ambiciosa e irresponsável. Sirin manda o pai parar com isso. Enver diz que não conseguiu dormir aquela noite pensando no tanto que deviam e exige que ela também procure um emprego. Sirin pergunta que emprego. Enver diz: "Um emprego para ganhar dinheiro, como todas as pessoas honestas. Você vai trabalhar para nos ajudar a pagar a dívida com o Sarp, com o seu próprio dinheiro." Sirin pergunta como vai fazer isso e ainda está fazendo o seu curso. Enver diz que ela tem um curso que nunca faz as tarefas e manda ela parar de arrumar desculpas e já começar a levar suas coisas para o depósito. Sirin diz que sua mãe nunca irá deixar ele fazer isso com ela.
Enver diz que a Atice já está limpando o depósito e que já conversaram sobre isso. Sirin se surpreende e vai até o depósito. Ela diz que a mãe não pode deixar o pai fazer aquilo. Atice diz que já falou com ele, que concorda com o Enver e já está cansada disso. Sirin diz que não vai dormir ali e eles não podem obrigá-la. Ela diz: essa idiotice então é para Bahar e os parasitas dela voltarem a morar aqui, não é? Mas vocês não vão me vencer, entendeu? Fazer isso não vai adiantar nada. Eu ainda vou ficar aqui. Atice a ignora, deixando Sirin pé da vida. Bahar diz aos filhos que quando as pessoas não trabalham, o cérebro delas atrofia. Ela diz que sem trabalho as pessoas ficam muito mais lentas, com muita preguiça e dormem muito. Doruk diz que acha isso bom. Atice diz a Enver que não podem estragar o futuro da Sirin. Enver diz que ela nem vai para a aula. Atice diz que ela prometeu que irá. Enver diz que, se isso for verdade, irá apoiar para que ela continue estudando. Mas tem certeza que ela não está nem aí para nada, e ela deve procurar um emprego. Ele diz que ela pode levar 5 ou 10 anos para pagar tudo, para assim aprender que não deve gastar dinheiro irresponsavelmente. Atice diz que irá apoiar ele nisso. E Elias diz a Seida que hoje é seu primeiro dia de trabalho e está animada. Irritada, Sirin leva as coisas de seu quarto para o depósito. Suat vai à casa de Piril e pergunta como ela está. Piril pergunta por que ele foi até ali. Suat diz que ficou preocupado por ela. Piril chora e diz que está muito deprimida e cansada daquilo. Suat pergunta onde está o marido dela. Piril diz que ele foi para o outro quarto e disse que precisava ficar sozinho, o que tinha que pensar bem longe dela. Suat pergunta o que aconteceu. Piril diz que eles discutiram e que o Sarp pensa que foi ela quem fez a Bahar ir até o hotel. Ela diz ao pai que o Sarp vai confiar nela e vai provar que é inocente, e ele está errado em desconfiar dela. Suat diz que isso não é tão ruim, e tudo tem um jeito. Piril diz que esse não é o problema, e que no celular dele, ele salvou o número dela como Minha Bahar. Transtornada, Piril diz que ele chama ela assim, de Minha Bahar. Suat pede que a filha não fique assim, e isso não tem nada demais. Piril diz que sabe que a conversa deles ficou gravada, e quer ouvir tudo. Suat pergunta de qual gravação ela está falando. Piril diz que sabe que ele mandou o Munir gravar tudo, e ele deve ter acesso à conversa deles. Suat mostra a gravação para Piril. Piril ouve Sarp chamando Bahar de meu amor e fica arrasada. Seida diz a Bahar que o Peyami é muito bonito. Bahar questiona se a amiga está apaixonada por ele. Seida responde que não está louca por ele, mas começou a sentir algumas coisinhas por ele nesses dias. Mas ele já está comprometido. Bahar e Seida entram em uma cafeteria, já que estão precisando de uma atendente de caixa. Quando o dono da cafeteria se vira, Seida se surpreende. Ela sai de fininho da cafeteria e ficou bastante abalada ao ver o dono dali. Bahar não vê Seida e estranha. O dono da cafeteria aborda Bahar e ela diz que gostaria de se candidatar para a vaga de atendente de caixa. O homem se apresenta como Henry e a chama para conversar. Bahar diz que estava com uma amiga, mas talvez ela tenha ido embora. Ela entra para falar com Henry. Eles fazem a entrevista de emprego e quando Henry pergunta do marido dela, Bahar diz que ele faleceu. Desesperada, Seida chega ao bairro e entra depressa no prédio. Sebat liga para Munir e avisa que eles receberam ordens para agir. Ele conta que irão sequestrar a Bahar e os filhos dela, e o Razin já deu as instruções. Sebat diz que o sequestro será amanhã à noite, e irão tirar os 3 de lá. Munir telefona para Suat.